está começando mais um segundo Ultra News do ano, que a gente brinca aqui, que é o nosso Breaking News, sempre com uma notícia quente que está acontecendo no mercado. E muito prazer, meu nome é Daniel Neri, sou um dos sócios da Ultralinks, uma empresa especialista em meios de pagamentos. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a Vanessa Fialdini, que é sócia do escritório Fialdini Advogados, e o Giba Gilberto Martins, que é diretor global e de regulatórios também do Ibanks, que vamos ter o prazer de recebê-lo e ouvi-lo hoje aqui também para falar sobre esse assunto que está quente. E qual é o assunto, né? A gente fala há alguns anos de criptomoedas, fala de como que ela é usada, peer-to-peer, como que ela foi implementada no passado, quais eram os ideais, né, desse tipo de criptomoeda. Mas nosso Banco Central está bem ativo, né? Eles estão muito bem, a gente reconhece, né, que eles vêm muito bem olhando esse nosso mercado de meios de pagamentos, e saiu uma proposta de lei na terça-feira passada, né, dia 29 de novembro, para a gente. Será que é para regular esse mercado ou o que mais, né? É só para defender alguns interesses das gestoras, das corretoras, até porque a gente teve um probleminha aí com uma das corretoras, né, a FTX, que quebrou há uns dias ou umas semanas atrás. Então, estou aqui com a Vanessa para falar um pouco mais sobre qual que é essa proposta, né, de lei que foi para a Câmara, explicar um pouco aqui para a gente. Vanessa, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Daniel, obrigada pelo convite. É sempre bom falar aqui nesse canal, um canal que já tem grande repercussão aí no nosso mercado. Realmente, os criptoativos é um assunto que já vem sendo discutido no mundo todo, né? E no Brasil não é diferente. Com base nisso, a gente teve lá em 2015 um projeto de lei colocado na Câmara para regular. Esse projeto de lei, quando começou, ele tinha um cunho muito mais para regular os programas de fidelidade do que até mesmo os criptoativos, e acabou entrando os criptoativos, e os criptoativos fizeram mais sucesso do que até o programa de fidelidade. Esse projeto, ele passou na Câmara, né, foi para o Senado, né, voltou do Senado em maio desse ano, e agora já foi aprovado na Câmara, estamos esperando aí o presidente sancionar o projeto. Vários pontos, né, que a gente tem falado no projeto, que está escrito no projeto de lei. O que acontece? O projeto de lei ele deixou de fora, né, um ponto importante, que são os valores imobiliários. Os valores imobiliários, pouco tempo antes, em outubro, a própria CVM já tinha dito que estaria de olho no assunto e que ela só regularia a questão de tokens ou ativos que recaíssem sobre valores imobiliários. Então, o projeto de lei não trouxe trouxe exatamente essa condição. E o que eles entendem como valor imobiliário? Eles entendem que é um modelo, uma forma virtual de você fazer compras ou investimentos, né? E ele exclui da definição algumas formas. Então, ele exclui valor imobiliário, ele exclui as moedas eletrônicas, ele exclui os programas de fidelidade. Então, ele exclui algumas moedas, né? Ele exclui a própria moeda fiat, né? Que é a moeda corrente do país, ou moeda nacional ou estrangeira. E ele também define quem são as prestadoras de serviços, que são as instituições que exatamente negociam esses ativos, né? E que faz a troca dessas moedas de dinheiro para os ativos e vice-versa, ou entre esses criptoativos.
E aí houveram, tem nessa redação última do projeto de lei alguns pontos importantes, né? Dentre esses pontos importantes, o que mais tem criado, acho que todo mundo tem percebido na mídia, a questão da segregação de contas, né, de contas de terceiros, da própria prestadora de serviço, que são as corretoras. Né? Então, o que acontece com relação a esse ponto, que é um ponto importante? Quando você faz um depósito numa corretora, e aquelas moedas ficam depositadas lá, ou o dinheiro que está nas prestadoras de serviço, esse dinheiro ele entra para o patrimônio da própria prestadora de serviço. Ou seja, ele não é separado o que é de terceiro e o que é da prestadora de serviço. Isso causou uma celeuma muito grande, porque causa uma insegurança para o próprio consumidor, né? Para o próprio cliente, usuário daquele serviço. Isso tinha sido incluído pelo Senado, né? O Senado tinha colocado essa questão da segregação do patrimônio e foi tirado agora pela própria Câmara essa questão da segregação. Além disso, o que tem no próprio projeto de lei é a questão de você ter algum tipo de sanção que acabam igualando as prestadoras de serviço ali, às instituições financeiras. Então, eles colocaram, tipificaram, né, a fraude com ativos criptoativos dentro do Código Penal. Eles também trouxeram a prestadoras de serviços para dentro do rol de crimes contra o sistema financeiro nacional. Trouxeram também a possibilidade de encaixar a questão de lei de lavagem de dinheiro, né? E Código de Defesa do Consumidor. Então, essas seriam as sanções que as prestadoras de serviços estão sujeitas com relação às penalidades. E um outro ponto do projeto de lei, que isso é que ele diz que vai ter a autoridade que vai ser responsável pela autorização, regulamentação, fiscalização dessas prestadoras de serviços. A gente espera que seja o Banco Central, né? O que tudo indica será o próprio Banco Central, enfim. E essas prestadoras de serviços, então, terão que ser autorizadas pelo Banco Central para poder operar. Obviamente, as que já operam continuarão a operar, e aquelas que provavelmente que vai na regulamentação, que vai acontecer que aquelas que não operam, o Banco Central provavelmente vai querer que peça a licença antes de começar a operar. Tudo isso é uma especulação, a gente ainda não tem a regulamentação do Banco Central, nem uma consulta pública, mas é o que se espera que vá acontecer na mesma esteira aí que a gente enxerga, a gente acompanha com as moedas eletrônicas. Eu acho que esse ponto, tinha um ponto quando o PL foi para o Senado, que o Senado tinha incluído, que é a questão das prestadoras de serviços precisarem ter um CNPJ no Brasil e uma inscrição no COAF. Isso também foi tirado pela Câmara. Basicamente, a Câmara tirou quase que todos os pontos colocados pelo Senado. Então, a gente tem uma redação muito próxima daquilo que foi para o Senado. A gente está voltando com essas mesmas, uma redação próxima do que existia antes. Legal, Vanessa. A gente sabe que assim, tem bastante... Eu ouvi alguns comentários, entrevistas, li algumas matérias também de usuários, né, reclamando, poxa, mas o negócio era para ser peer-to-peer, não era para ser regulamentado.
e essa lei a gente está vendo que ela traz mais essa segurança para as corretoras e para os investidores. É mais ou menos nessa linha mesmo, Vanessa? E assim, Giba, fica à vontade para complementar também a visão, né, do quem está na ponta aí, né, como empresa. Não, vou deixar o Giba, vou deixar para o Giba essa aí. Posso Essa fazer pergunta uma veio. pergunta aí? Essa pergunta aqui que eu trouxe veio do Satoshi Nakamoto, tá? Depois eu comento deixa o Giba falar, depois eu também comento os meus. Pessoal, boa tarde. Bom, primeiro, para mim é um prazer muito grande estar aqui com o Dani e a Vanessa. São dois amigos de longa data aí de mercado. Estou vendo muita gente conhecida aqui, que trabalhou comigo na Redcar há 15 anos atrás, pessoal do mercado aí, reguladores. Então, para mim Marcinho está aí. Para mim é um prazer grande. Eu me sinto, depois desses 26 anos que eu atuo, me sinto bastante feliz por estar no meio de tantos amigos, né? Segundo, eu vou fazer uma brincadeira aqui, se vocês me permitem, né? Que é um pouco de À audácia, vontade. é um pouco de audácia minha e da Vanessa aqui, de querer esgotar todos os pontos aí desse projeto que vai ser sancionado ainda. Mas aí, até porque vai ter uma regulamentação infra aí do Banco Central, tratando temas, como a Vanessa pontuou aqui, que não foram trazidos na lei ordinária, tá o Edson aí, professor Edson também, que não foram tratados na lei ordinária e vão ser tratados na regulação infra. Mas aí vocês nos deem essa licença poética jurídica aqui, para mim e para a Vanessa, para a gente poder tentar, né, Van, falar um pouquinho dos pontos que já estão aí. Bom, Dani, antes de eu responder a pergunta, eu posso fazer alguns breves comentários aqui? Giba, esse é o fórum para a gente ficar à vontade mesmo e conversar e falar o que a gente bem entender aqui sobre o assunto. Fica à vontade. Tá bom, primeiro dizer que eu entendo que esse é um projeto muito sério, mais um na esteira do que o Banco Central vem fazendo ao longo desses anos, né? Desde do primeiro relatório lá de 2005, né? Que veio antes da nossa 12865 lá, né? Os três marcos, os três estudos do Banco Central com a SDE para poder chegar a uma regulamentação de meios de pagamento no Brasil, super importante. O Banco Central vem nessa esteira de inovação, de abertura de mercado, de maneira assim, louvável. Eu sou fã do Banco Central, e não é só porque o Penin está aqui no copo, mas é porque ele sabe que eu sou... A gente joga bastante junto aí para poder crescer o mercado. Mas tão sério, e é tão sério esse projeto que, como a Vanessa comentou, a gente está falando não só de uma regulamentação para criptoativos, mas também o próprio projeto de lei toca, e aí para vocês verem a seriedade, né, traz uma alteração no Código Penal, né, traz uma alteração na 9.613 e traz também na 7.000, no Decreto-Lei 2848 também. Né? Então, assim, é um projeto sério que, desde o início das conversas, há 7 anos atrás, eu não vi nenhum tipo de discussão, quer seja nas casas legislativas ou no Banco Central, que a gente não estivesse falando de régua alta para esse tipo de atividade, né? Entendo também que existe uma discussão filosófica aí de mercado, né? Se os criptoativos, né, deveriam até ser tratados como ativos ou como tecnologia pura, né? Então, me lembra até um pouco da época do Marco Civil da internet, que tinha essa discussão, né? Se a gente deveria regular um ambiente que não deveria ser, por princípio, regulado, etc. Então, me parece que ainda tem essa discussão, mas a minha opinião pessoal é que sim, a regulação é acertada, tanto para trazer segurança para o sistema financeiro nacional, como também, falando aí dos usuários, Dani, né, para trazer, acho que legitima a atividade das crypto exchange que estão atuando no Brasil hoje, e também traz, sem dúvida nenhuma, mais segurança para todo mundo que quer atuar nesse mercado. Eu acho, Vanessa, se você me permite, super importante o esclarecimento que é trazido
no artigo 3º do projeto de lei, né, onde ele faz o link de que o ativo virtual pode ser tratado ou negociado como meio de pagamento, usado como meio de pagamento. Isso eu achei importante estar descrito na lei, para a gente também não ficar só com aquela visão de que aquilo poderia ser um ativo negociado em bolsa, né, ou tradeado em bolsa. Então, eu acho super importante. Existe também o link que é feito aqui nesse projeto de lei com a matéria cambial, né, de como é que vai ser, então, tratado o criptoativo, quer seja como meio de pagamento, quer seja como venda de ativo, tanto na esfera de meio de pagamento como na esfera cambial. Acho super importante também. As definições do prestador de serviços de criptoativos, eu acho que estão bem precisas, mas entendo que o inciso 5 do artigo 5º, né, que fala quem são os prestadores de serviços de ativos virtuais, deixa um question mark para a gente saber se a participação em serviços financeiros e prestação de serviços relacionados à oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais poderia ser um PISP, poderia ser um PSP, poderia ser uma EFX. Então, para mim, isso não está claro, ainda no inciso 5 do artigo 5º. Acho que vem aí na regulamentação infra, mas é um ponto para a gente observar, né? Com relação ao que a Vanessa falou dos reguladores, a gente também espera que o Banco Central atue e seja o principal líder, mas lembrando que a redação do artigo 6º prevê um ou mais órgãos ou entidades da administração pública que pode disciplinar. E essa discussão, ela praticamente vem durante todos esses anos ali entre CVM e Bacen, um ou outro, os dois juntos. Isso é algo que a gente vai ter que assistir as cenas dos próximos capítulos aí para ver como é que vai se definir isso, né? Mais um comentário aqui, gente. Tem se falado muito no vacácio da lei de 180 dias, né? E é o último artigo do projeto de lei. Vale lembrar que o artigo 9º diz que o órgão que vai regulamentar, então o vacácio é de 180 dias, mas o órgão que vai regulamentar tem um prazo não inferior a 6 meses. Então, a gente pode ter aí um prazo maior na regulamentação, que é diferente de quando a lei passa a valer, que é esse vacácio de 180 dias. Eu não acho que o Banco Central vai demorar muito aí, até por uma questão de interesse público, para tutelar, mas vale a gente observar essa questão do prazo também. Tem mais um ponto aqui interessante no projeto de lei, né, que é bastante polêmico, como a Vanessa falou, né, que é ainda sobre a natureza, né, do criptoativo que está lá no artigo 3º. Né? Então, a Vanessa muito bem pontuou, se exclui do conceito de criptoativo, né, a moeda fiat, a moeda eletrônica, dos emissores de moeda eletrônica, representações de ativos para escrituração, etc. Mas, para mim, ainda existe uma definição que eu espero que venha na regulamentação infra, que é quais modalidades de criptoativo. Né? Isso é uma coisa que pode gerar bastante discussão. Né? Então, por exemplo, um NFT, ele é considerado um criptoativo? Né? Como é que a gente vai poder fazer esse tipo de interpretação? Né? E a gente sabe que, por mais que o Banco Central empenhe todos os esforços aí em detalhar e esclarecer isso, nem tudo dá para ser descrito em norma. Né? Então, eu acho que vai ter um período, o que eu estou querendo dizer é que vai ter um período de discussão ainda, de adequação de mercado, como qualquer outra novidade que a gente teve no mercado brasileiro nos últimos anos, importante para poder colocar um balizador naquilo que é considerado criptoativo. Último ponto, Vanessa, eu estou falando demais aqui, importante a gente entender que o racional trazido para o projeto de lei, para mim, é muito similar a regimes da 4595 já aplicáveis a instituições financeiras e corretoras, DTVMs, etc., na medida em que traz que essas empresas, uma vez com a sua atividade
regulada e autorizada, também no aspecto societário, fusão, incorporação, diretores, etc., vai precisar também de um processo de aprovação prévia do Banco Central, né? Assim como são as IPs, né, debaixo da 12865 e todo o regime também debaixo da 4595. Isso está lá no artigo 7º do projeto de lei. Por fim, Dani, respondendo a sua pergunta, né, quem fez o Sakamoto, né? Foi ele que mandou direto aqui. E você pode repetir para mim, para eu ser preciso, por favor? Ai, viu? Ele está perguntando aqui, ó, seguinte. Não, a pergunta é minha mesmo. Se o... Bom, eu vi uma pergunta, na realidade, essa não é minha, não, eu vi uma pergunta no chat que era o seguinte: a criação dessa nova lei é uma criação de barreiras também, né? Mas é uma criação de barreiras para novos entrantes ou você sobe a régua? Acho que a resposta é meio óbvia, mas acho que vale a pena a gente desenvolver um pouco em cima dela. Eu quero ouvir a Vanessa, mas essa é uma discussão grande, né? O quanto a intervenção do Estado ou do regulador ela gera competência ou traz reservas de mercado. Eu sou da opinião que cada vez mais a regulação ela ajuda os mercados e ela ajuda a desenvolver e criar competência, eliminar barreiras, né? Eu acho que isso no Brasil vem sendo feito de maneira muito correta, muito coesa, com diálogo com o mercado, né? Por isso que eu falei que eu sou fã aqui do nosso Banco Central. Mas esse tipo de movimento, Dani, vem acontecendo na América Latina também aqui, né? A nossa operação aqui é de 15, 16 países na América Latina. A gente teve uma lei recente no Peru. Tivemos também a lei Fintech no México, também recente, publicada, que traz um capítulo sobre cripto também. Mas o que eu entendo que, vou falar de uma maneira bastante simplista aqui, se a gente subir a régua do ponto de vista de AML, subir a régua do ponto de vista de compliance, né? Eu acho que isso ter a tutela do regulador, né? Com empresas sérias, né? Que são reguladas, licenciadas, que têm as suas atividades claras dentro do sistema financeiro nacional, eu entendo que isso só estimula e que isso não traz nenhum tipo de reserva de mercado. É a minha opinião. Mas, Van, fica à vontade aí. Eu concordo, tá? A gente tem aí um histórico de que sempre que que o mercado é regulado, aumenta o número de empresas operando dentro daquele mercado. Eu acho que o Banco Central, como a gente, embora toda hora se fale em quem será a autoridade que vai regular, em dado momento do projeto de lei, ele já cita o próprio Banco Central. Então, a gente tem todo mundo tem uma percepção de que será, sim, o Banco Central. E, uma vez que é o Banco Central que vai fazer isso, o Banco Central tem uma experiência que começou lá atrás, primeiro com as instituições financeiras, depois com as instituições de pagamento, que ele sabe como fazer isso para balancear, né, para equilibrar o quanto ele pode soltar a corda e o quanto ele deve segurar a corda. Aqui eu acho que, embora os criptoativos seja um assunto que está começando agora, que a regulamentação está começando, que deve começar agora, como o Giba mencionou, a gente tem um vacatio legis aí, mais o tempo para empresas se organizarem. Eu acho que quem tiver a intenção de entrar nesse mercado vai ter essa possibilidade de entrar, o mercado vai estar aberto e, muito provavelmente, o Banco Central vai avaliar as empresas que estão atuando no mercado, né? O que vai começar a fiscalizar isso aí. O Banco Central nunca entra de sola
para regular, né? Ele sempre vai, é uma regulamentação sempre muito equilibrada, né? Ele fez isso com meios de pagamento, ele não criou uma reserva de mercado. A gente ficou muito tempo aí, várias empresas podendo atuar de forma livre. Acredito que nesse mercado a gente também, isso vai acontecer da mesma forma. Quando a gente olha aí o Banco Central fazendo os testes também da CBDC, das stablecoins, né, do real digital, a gente percebe que também está tendo uma experiência aí, um teste, né, está sendo feito um teste para poder regular. Então, a gente já imagina que vai ser feito da mesma forma. Não acredito que a gente vá ter uma reserva de mercado, não acredito que o mercado vai ser penalizado com isso. Acredito que, inclusive, para o usuário, embora as pessoas estejam preocupadas aí com relação ao assunto, eu acho que para o usuário, para quem realmente queira negociar ou fazer qualquer coisa com criptoativos, isso vai melhorar. Inclusive, hoje existe uma dificuldade dos estabelecimentos aceitarem criptoativos, as criptomoedas. Pode ser que com a vinda de uma regulamentação, isso passe a ser uma coisa mais corriqueira, ou seja, os estabelecimentos passem a aceitar aquilo como uma forma de troca, de compra, de venda de bens ou de serviços. Então, eu vejo que a regulamentação ela só vai trazer benefício tanto para o mercado, né, e também quanto para o usuário. Acho que a tendência é diminuir, inclusive, assuntos de lavagem de dinheiro ou coisas que a gente tem hoje nesse mercado. Então, eu vejo com bons olhos. O Giba mencionou aí o que está acontecendo nos mercados internacionais. Hoje não tem nenhuma, acredito que, claro que tem, mas assim, a grande maioria dos países tem essa grande preocupação, né? A gente está encaminhando aí boa parte dos países. A gente tem aí a Europa soltando a MiCA, que é que fala bastante sobre o tema. A gente tem El Salvador, que começou a aceitar a criptomoeda como moeda corrente. Ninguém nem lembrava que El Salvador existia até ele fazer isso. Então, a África já faz isso com uma maestria. Então, a gente tem isso aí bastante divulgado. Alguns países que gostam muito do tema e outros países que nem tanto, não ligam muito para o tema. Mas a gente já vê isso uma tendência. O nosso Banco Central já vem discutindo isso com demais bancos centrais, né, sobre esse assunto. Então, eu só vejo com bons olhos essa possibilidade. Não sei se você tem mais... Van e Dani, lembrando que tem empresas, né, vale dizer e vale ressaltar que tem empresas que antes mesmo do projeto de lei, empresas sérias, que já faziam seus reportes à Receita Federal do Brasil, até COAF, sem regulamentação específica a respeito disso. Tá? Tem algumas empresas que são já instituições de pagamento, né, que nós conhecemos aqui, sem mencionar nomes, que já existe, onde já existe uma regulação. Existe um movimento de autorregulação da Bcrypto também, que é muito bem feito, que é muito bem trabalhado, né? A exemplo do que a gente tentou fazer lá no mercado de meios de pagamento, lá em 2005, né? O Edson vai lembrar disso, quando a gente tentou fazer a autorregulamentação da ABEX lá para meios de pagamento. Também a Bcrypto tem esse trabalho muito bem feito, né? Existem empresas que já têm algum tipo de regulação e seguem regras e guidances da CVM, da Anbima. Então, a gente tem gente muito séria aí trabalhando nesse mercado.
O projeto de lei teve um comentário rápido aqui, para quem se interessa em estudar os documentos que passaram pelas comissões e foram, mas foi muito baseado também no GAFI, em estudos do GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, né, que trata de assuntos de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo internacional. Então, eu não vou me estender nesse tema aqui, mas quem tiver interesse, tem um estudo do GAFI, até em inglês, que fala a respeito dos VASP, né, que VASP seria a nossa prestadora de serviço, prestadora de serviços de ativos virtuais, né, que é bastante interessante no que diz respeito à tokenização desses ativos e das transações que envolvem esses ativos. Então, de novo, só para dizer que na minha opinião, um trabalho muito sério feito pelo Banco Central com relação aos criptoativos. Maravilha, Giba. Obrigado pelo complemento aí. Só lembrando a todos os participantes aqui, a gente tem pessoal no YouTube assistindo também. O modelo de Ultra Talks é esse mesmo, tá, gente? É bate-papo, fiquem à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta, já levanta a mão. E esse que é um negócio bacana aqui do Ultra Talks, da gente ter acesso a pessoas como Vanessa e Giba para poder bater esse tipo de papo de alto nível aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão, continuo por aqui. Nada, tem alguma coisa no chat? Também não. Então, vamos continuar por aqui. Eu vi um amigo do mercado aqui, Vanessa, o Márcio, que trabalha a parte de contabilidade aí para subs, para umas fintechs e tal. Nesse projeto de lei, tem alguma coisa que menciona a parte contábil das criptos? Tem alguma coisa que mexeram nisso? E não é nem pergunta desculpa, assim, pegadinha, é bem de curiosidade mesmo, tá, Vanessa? Essa é uma pergunta boa, tá? Porque, por incrível que pareça, hoje o que a gente tem sobre criptoativos de regulamentação é exatamente nessa área. A gente tem aí uma obrigação de todo e qualquer usuário que tenha como ativo as criptos, né, dentro do seu imposto, ele tem que declarar no imposto de renda acima de determinado valor. Então, você declara como ativo. Eu estava, inclusive, lendo um artigo essa semana passada, se não me engano, que a Receita levantou o quanto essas pessoas que tinham criptoativos de um ano para o outro perderam de dinheiro, né? Porque você coloca lá o valor e isso teve em função do mercado ter uma desvalorização, isso teve uma perda do real em função da moeda. Então, isso já existia essa regulamentação. E uma outra coisa que também tem, que é para as prestadoras de serviços, né, as corretoras de modo geral, elas têm que mandar um relatório, né, com relação aos usuários, quem são os usuários que estão negociando, enfim, todas essas informações também para a Receita Federal. Então, quando a gente fala desse mercado de fiscal, de contabilidade tributário, é o que a gente tem hoje. A gente está vivendo em função disso aí. Eu acho que é um bom ponto que a gente tem. É uma forma que o Brasil, inclusive, hoje é uma forma de verificar a evasão de divisas, né? O que acontece, até então, a gente tem tem um parecer do Banco Central lá de 2015 que dizia que quando ele regulou moeda eletrônica, ele falava, moeda eletrônica é diferente de moeda virtual. Eu estou regulando só moeda eletrônica, moeda virtual eu não estou regulando. Aí depois, em 2017, ele também emite uma nota dizendo que ele não regulava a moeda virtual e que ele tinha preocupação de evasão de divisas. Essa era a grande preocupação. E também a preocupação da Receita Federal com relação a isso, né? Então, esses pontos eram pontos já discutidos anteriormente.
Não sei se o que que o Giba acha disso, o que que... Não, concordo contigo. Só para quem tiver curiosidade, se não me engano, isso é normativa 1888, 1188, alguma coisa assim, se não me falha a memória, que retrata exatamente o que a Van falou. Teve esse comunicado, essa nota do Banco Central, né, a respeito. Até me pareceu na época um cuidado do Banco Central, né, Van, de dizer, olha, né, ainda não é algo que está sob a tutela do Sistema Financeiro Nacional. Mas eu acho que é isso. Eu concordo com os pontos da Van. Te ajudei, Márcio? O Márcio já sabia disso, já tinha isso em mente. Pergunta de contador, né? A gente entende, tá certo. Na verdade, a gente, aliás, boa tarde a todos aí, satisfação Boa tarde. estar conversando com gente tão importante. A gente vem acompanhando muito, né? Todo o material que sai, a gente procura estar tentando se inteirar, porque acaba sendo questionamento também de uma grande quantidade de clientes, né? Putz, eu vou entrar nesse mercado, eu preciso declarar, como que eu faço? Então a gente fica também nessa apreensão de querer responder algo, mas também não ter nada formalizado, algo estruturado. Mas é uma mudança que em breve acreditamos que teremos sim toda a formalização para conseguir aplicar aí na prática. Eu até acho, viu, gente, que da mesma forma como a gente está discutindo aí, foi prorrogado agora a entrada do regime prudencial aí para advém da consulta pública 78, né, para conglomerados que têm instituição de pagamento, etc. E eu acho que pode vir sim alguma regulamentação específica prudencial para para os prestadores de serviço de ativos virtuais. Né? Eu não sei se mas isso é só um achismo meu, um pensamento meu. Acho que faz sentido, acho que não só por todo o cuidado que quer se ter com a rigidez do sistema financeiro, mas sobretudo com esses últimos problemas que nós tivemos. Todo mundo fala da FTX, mas ela não foi a única, né? Ao longo dos anos, infelizmente, nós tivemos alguns casos graves, né? Então, eu acho que para brincar no play, vai ter um ônus regulatório, sim, natural, né? Vai ter que ter segregação de contas, que é algo que é fundamental hoje em qualquer, não só para cripto, mas qualquer outro tipo de operação. A questão da obrigatoriedade, né, como a Van falou, não está, né, foi retirado do projeto de lei, mas e de novo, não é informação privilegiada, eu acho que isso vai voltar na regulação infra, da gente ter a obrigatoriedade de ter um CNPJ aqui, né, uma legal entity no Brasil. A alteração no Código Penal tipifica, né, como fraude, né, o crime envolvendo a utilização de ativos virtuais. Né? Então, como eu falei aqui já, a régua vai ser alta, tem que ser alta, né, para a gente poder tanto operar como comprar, vender, utilizar como meio de pagamento. Eu só complementando aqui e concordando com o que o Giba falou, ele tem toda a razão. Eu acho que a questão da segregação vai ser a primeira coisa que o Banco Central vai fazer. A gente teve vários casos no mercado de pagamentos que, enfim, que os usuários acabaram sendo salvos em função desse ponto que a gente tem na 12865, né, que fala de segregação, depois na própria regulamentação do Bacen. Acho que o Banco Central vai ser duro com relação à questão da segregação, embora esse ponto realmente tenha sido retirado do projeto de lei. Eu acho que esse é um ponto bastante sensível, né? E até para proteção, já que a gente está falando de aumento de preocupação com o Código de Defesa do Consumidor, de preocupação com o usuário, esse ponto é super importante. E o que a gente vê aí, o que a gente viu, por exemplo, e a gente já viu em vários casos, nos Estados Unidos, em outros países, de empresas de corretoras quebrando, e teve esse último caso emblemático da FTX. Provavelmente a maioria de vocês, todos nós, está acompanhando, né, que desapareceram os valores dos usuários.
isso quebrou a corretora, ninguém tem dinheiro para pagar o que tinha ali de dinheiro, isso aí a segregação, né, de valores e a fiscalização do Banco Central, elas conseguem ter essa proteção, né? Se a gente levar uma equiparação com o mercado de meios de pagamento, o Banco Central está sempre preocupado, como o Giba disse, com a questão as questões prudenciais, né? O cálculo de conglomerado, como é que eu faço esses cálculos? Muito provavelmente ele vai colocar as criptos, né? As prestadoras de serviço de criptos dentro dessa mesma regulamentação, e faz todo sentido, né? E tomara que ele faça isso, eu acho que vai ser bom para todos nós, né? Essa possibilidade. Então, eu acho que esse ponto não vai escapar, embora tenha sido retirado do projeto de lei. Sim, foi muito discutido, sim. Ivan, e vamos combinar que isso não é novidade aí pelo mundo, né? Hoje o nosso regulador ele tem assento no BIS, né, no Bank for International Settlement, que é onde se congregam diversos bancos centrais para discutir Basileia, para discutir uma série de outras questões, incluindo instant payments, cross-border payments, outras coisas. E se a gente se a gente olhar para mercados como, por exemplo, da Inglaterra, né, você tem a EMI, que é a Electronic Money Institution, que se equivale a uma EP aqui no Brasil, onde já existe o conceito de segregate accounts há muitos anos, né, com uma regulamentação duríssima, né? Então, nos Estados Unidos também, sobretudo para companhias abertas, então não dá para a gente escapar, e tem que ter mesmo. Eu sou favorável, Dani, a isso, né? A gente não pode misturar aí os potes por uma questão de segurança de todo o ecossistema, não só do usuário. Isso vai ao encontro também de mercados jovens, né, Giba, assim, de produtos assim que são novos ainda. A gente está vendo acontecer isso no Pix também, né? O onboarding que tem que ser alterado, sistemas e tudo isso para proteção, porque nem tudo que é criado no início você consegue pensar em tudo, né? Não consegue pensar em todos os problemas que podem acontecer, né? Então as coisas vão acontecendo, você vai tendo que subir essa régua mesmo. Muito bacana, gente. A questão da segregação, o Banco Central já cuida disso desde 2000, no mercado de pagamento, ele cuida disso desde 2013 com o mercado de pagamento. E com relação às instituições financeiras, a gente tem o Fundo Garantidor, que tem enfim, e outras várias questões, Basileia, como o Giba mencionou. Então, não acho que ele vai deixar de fora essa proteção também nesse mercado. Estou com o Luiz Carlos aqui. Parece que levantou a mão. Tem uma pergunta para fazer, né, Luiz? Seja bem-vindo. Vanessa, Giba, tão ótimos esclarecimentos. Obrigado. Veja bem, no processo de mudança, chega uma nova lei e defende interesses do Estado e traz proteção ao investidor. Eu procurei, desculpa a pergunta leiga, porque não é a minha especialidade, mas eu procurei ver o que é há de ruim nessa lei, o que é que se coloca, qual o risco. E o que eu vi por aí, ou eram empresas que tinham outros interesses, ou basicamente o que se dizia é: não quero ser fiscalizado. Isso necessariamente não é um problema. Você não está fazendo nada errado. Mas assim, tirando essa premissa de que eu não quero ser fiscalizado, como se isso por si só fosse um problema, o que tem? O que vocês percebem como desvantagem? O que tem de ruim na lei para o investidor? Se tem algum ponto que vocês pudessem levantar, ou ela só traz proteção ao investidor? Giba, vai você e depois eu falo. Eu vou responder até interesse próprio aqui. Não, eu acho que a questão do CNPJ, a obrigatoriedade, Luiz Carlos, eu entendo o porquê, eu entendo as razões,
Mas, infelizmente, a gente que é uma empresa que lida com mercados internacionais aqui, e por mais que o Brasil tenha se desenvolvido em alguns segmentos, a gente sabe que vir para o Brasil e ter uma empresa para o Brasil não é para iniciantes. Tá? Então, por questões fiscais, por questões trabalhistas, por questões... enfim. Então, acho que hoje você tem um mercado muito grande internacional de exchanges de cripto, né, que poderiam se usar dos players, não só no Brasil, como em outros países da América Latina, sem ter essa obrigatoriedade de ter o CNPJ aqui, ainda que seja só um CNPJ para receber notificação, para fins fiscais, etc, etc. Acho que isso é algo que, do meu ponto de vista, pode ser lido por empresas internacionais, grandes exchanges, como algo que não vai muito incentivá-las a usar os nossos mercados. Embora eu também não acho que elas vão deixar de usar o mercado brasileiro por conta disso. Vai se achar alguma alternativa. Hoje o nosso mercado financeiro de meios de pagamento tem N alternativas que podem ser exploradas. Mas eu diria, respondendo objetivamente, Luiz Carlos, que é esse ponto, né? E veja, no meu comentário não é que eu entenda que deva haver algum tipo de ocultação de informação ou não pagamento de imposto, não é nada disso. É mais com relação a gente ter uma viabilidade maior ao investimento internacional no nosso país. É de flexibilidade, né? Sim. Eu concordo com o Giba, eu acho que esse é o ponto mais complexo da lei, até porque quando, por exemplo, quando a gente fala de segregação, o Banco Central vai ter autonomia para falar do tema, né? Com relação ao CNPJ, já é um assunto que não acho que o Banco Central vai entrar nessa esfera, né? Até por questões de competência. E isso poderia ter sido abordado na regulamentação. Acho que a regulamentação ela é muito ampla, né? Ela fala em administração pública, que vai regular o mercado, mas ela não diz quem é, mas isso é alguma coisa que a gente consegue, enfim, contornar, mas existem essa questão do CNPJ e do COAF, eu acho que são assuntos que são pontos importantes. Talvez a questão também de valores imobiliários, que embora a lei não alcance os valores imobiliários, os representativos de valor imobiliário, o que não significa que a CVM não pode regular a qualquer momento, mas acho que poderia também falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que esse é um ponto que, até porque a CVM está se aprofundando bastante nesse tema e acho que também vem uma regulamentação também boa para proteger o usuário. Mas, em linhas gerais, eu acho que a regulamentação é um tema pertinente, é um tema bom para ser olhado, até porque hoje em dia a gente usa a moeda basicamente como investimento, né, como especulativo. E à medida que você tem uma regulamentação, é aquilo que eu mencionei, da gente poder usar aquilo como pagamento, que eu acho que amplia bastante o mercado. Eu acho que isso a regulamentação, do ponto de vista da regulamentação, acho que ela é boa. Eu acho só, por fim, gente, que a gente vai ter uma boa discussão, isso já certamente está sendo discutido no Banco Central, da velha e tradicional assimetria regulatória, né? Que é uma discussão que a gente acabou de ver agora entre instituições financeiras e IPs. Eu acho que a gente vai ver também esse tipo de discussão, né? Porque qual é a medida do ônus e do custo regulatório que é necessário versus aquilo que pode inviabilizar ou dificultar uma atividade que acontece aqui no Brasil, né? Então, acho que eu tendo a entender, por isso que eu brinquei aqui, que assim, quer descer para o play,
vai ter que brincar e vai custar caro. Se eu tivesse que fazer uma aposta aqui, eu falaria em questões prudenciais bastante pesadas para os prestadores de serviços de ativos virtuais, tá? Maiores até que de instituições de pagamento. Mas é uma opinião minha. Eu acho que vai ser uma boa discussão que a gente vai ver aí. Estou falando aqui de segregação de conta, de capital separado, estou falando aqui de patrimônio líquido mínimo obrigatório, né? Todas as questões aí, questões que se aplicam hoje para instituições financeiras, bancos especialmente. High standards, maiores ainda se aplicando para essa atividade. Naturalmente que o setor de cripto, através ou de instituições ou individualmente, vão tentar e tem que dialogar com o Banco Central muito nesse sentido, né, para que isso não inviabilize a livre concorrência e a competição entre os participantes. Mas eu acho que vai ser uma discussão boa aí que vai acontecer nos próximos meses. E pelo jeito vai ser rápido, né, Giba? Porque toda semana está saindo uma nova notícia aí de Banco Central de alguma coisa que eles estão de olho, né? Que eles estão se movimentando rápido para isso, né? Isso que eu estou achando bem bacana também, né? Ia até brincar com a Vanessa que esse nosso canal aqui de Ultra News vai ter que ser toda semana daqui a pouco, né? E toda semana já tem uma notícia nova. Eles estão... O Banco Central está movimentando mais que o mercado gostaria, né? Realmente, enfim, tem muita coisa mas acontecendo. vamos considerar que esse ano ainda teve greve lá, né? Que bom, né? Deu uma folga. Então, poxa, considerando que teve aquele período, né, que muita gente de dentro do Banco Central continuou trabalhando, né, que o Banco Central ficou parado, mas ainda trabalharam bastante, continuam trabalhando. E fim do ano está aí, né, gente? Todo mundo sabe, dezembro já é tradição, sempre vem norma nova, né? Então, e tem coisa aí para sair. Ano novo, como é que era? A brincadeira? Ano novo, norma nova. Era uma coisa assim que a gente falava lá no banco. É isso. Mas olha, a gente reclama, mas a gente gosta. A gente acha, assim, eu acredito que esse projeto de lei deve ser sancionado ainda esse ano, até porque a gente tem mudança de governo, e vamos torcer para que isso realmente aconteça. Excelente, pessoal. Bom, acho que a gente está finalizando, né? Vamos respeitar o horário, faltam 5 para as 4. Então, vamos finalizando. Giba, Vanessa, vocês querem deixar alguma mensagem, algum recado? Fiquem à vontade antes da gente finalizar aqui. Vai lá, Van. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade, o convite, dizer que é sempre um prazer estar dentro do mesmo painel que o Giba. Não é fácil, porque a régua é alta, mas é sempre um prazer, é sempre uma boa discussão. Enfim, e eu agradeço a todos que estão aqui com a gente, discutindo e ajudando a gente a interpretar o assunto. Pessoal, muito obrigado, né, por vocês tirarem um tempinho aí para escutar a gente aqui. É sempre um prazer, eu adoro falar sobre esses temas, discutir, aprender todos os dias com vocês. Ultralinks e ao Dani, muito obrigado. Realmente foi uma honra estar aqui com vocês. Van, minha amiga de tantos anos, obrigado por estar mais uma vez comigo aqui. E fico à disposição, pessoal. Muito obrigado mesmo. Maravilha, pessoal. Super obrigado aí pela participação de todos. Tirar, igual vocês falaram, tirar essa 1 hora, né, para a gente ouvir, tirar dúvidas e conversar com pessoas aí que podem esclarecer coisas que às vezes nem a gente lendo a gente consegue entender, né? Então, poxa, super obrigado pelo bate-papo aí. A Ultralinks agradece, obrigado meu time aqui da Ultralinks que está participando também. Obrigado a todos. Grande abraço e boa tarde.